está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Renato Oliveira, do PCdoB. Vamos aqui tratar de projetos e assuntos que têm permeado o mandato do vereador. Vereador Renato, é uma honra tê-lo conosco. Minha saudação a ti, Fábio, aos telespectadores. Para nós é uma honra, como vereador, novamente participar do teu programa. Com mais de 3 anos estivemos ali na Secretaria da Habitação, né, frente à Secretaria, e para nós é uma honra voltar aos estúdios da TV Câmara. Vereador, a propósito disso, nós havíamos conversado De Frente com a Lei naquelas edições especiais lá no estande da Câmara, nos pavilhões da Festa da Uva. O senhor retornou oficialmente ao Legislativo no verão, um pouquinho antes da Festa da Uva, e não havíamos ainda estado aqui no estúdio em 2016 com o senhor. Nesse seu retorno às atividades parlamentares aqui na Câmara, o senhor que vem de outras legislaturas, mas nessa atual ficou a maior parte do tempo como secretário da Habitação do município, ou seja, licenciado das funções parlamentares, o senhor tem desarquivado alguns projetos no sentido de retomar a sua própria atividade no sentido de propor leis. Um desses projetos ainda é de autoria do ex-vereador e seu ex-colega de bancada de PCdoB, o ex-vereador Assis Melo, para exigir psicólogos nas escolas. E outro de sua autoria, que não teve a tramitação concluída na legislatura passada, para, digamos assim, exigir uma fiscalização maior no transporte de casas pelas cidades, aquelas casas pré-montadas. Então, gostaria que o senhor começasse explicando o primeiro projeto que o senhor desarquivou do ex-vereador Assis Melo quanto a exigir psicólogos nas escolas. Fábio, então esse é um projeto que tramitou aqui na casa, o vereador Assis tinha protocolado, agora há poucos dias conversei com ele novamente sobre esse projeto, porque nós entendemos que hoje o trâmite ainda continua uma certa dificuldade, porque quando se encontra uma criança com dificuldade mais profissional, mais técnico, é mandado lá na UBS e tem essas dificuldades. Nós precisamos que esse atendimento fosse direto na escola, não que a criança tivesse que ir na escola. Direto ir lá na UBS demora mais, então nós precisamos desse acompanhamento. A gente sabe que no município o que tem gerado hoje mesmo a questão do próprio desemprego, o desconforto da família, esse acompanhamento com as crianças, a questão da drogadição, o número de violência da nossa cidade. Então esse acompanhamento dessas psicólogas eu acho muito importante direto nas escolas, que a direção da escola procura dizer, não, que está aqui, esse vai acompanhar esse aluno, então esse vai acompanhar aquele aluno, vai na casa, vê o que acontece, porque não adianta fazer aquele paliativo só com um aluno ali lá na UBS e depois custar voltar. Então, esse acompanhamento, tanto na casa dele, quanto na escola, eu acredito que pode ajudar no ensinamento da escola e ver do que surgiu essa forma que o aluno não está rendendo na escola, não está bem, as suas notas estão sendo... Digamos que é uma forma de qualificar o acompanhamento pedagógico. Exatamente, é isso que nós precisamos... O aproveitamento desse aluno seja de fato, chegou lá, tem guri aí chegando no ensino médio, não conseguindo fazer uma redação, não conseguindo ler. Difícil, né? Então, essas dificuldades que nós temos na nossa preocupação, que essa gurizada saia afiado, porque eles vão lá para fazer isso, mas com problemas em casa, tem dificuldade o trabalho da escola. Então, esse acompanhamento precisa ser feito na escola, mas que seja também... veja na escola, com quem ele fica, com quem ele não fica, depois do horário da escola. Então, essas coisas que nós estamos precisando, esse acompanhamento psicológico, nós precisamos que essas crianças tenham esse acompanhamento e a gente continua batalhando nesse sentido, né? Ô, vereador Renato, e nesse desarquivamento do projeto, o senhor já conseguiu conversar, talvez, com representantes da Secretaria da Educação, pessoal, a rede de ensino, para ver como se daria essa exigência na prática? Nós estivemos conversando ainda anteriormente, né? Claro. Agora não, nesse desarquivamento ainda não, mas nós conversamos antes de desarquivar se havia essa possibilidade. Então, tem alguns para ser chamado, né? Então, claro que seria um número grande no começo, mas nós achamos que o município podia abrir, no mínimo, no começo, para as escolas maiores, né? As escolas seria, maiores então, pelo menos um psicólogo por escola. Por escola, exatamente, que se nós achamos de importância muito grande para o aprendizado dessa gurizada aí, né? Vereador, e um outro projeto que eu citei ali na apresentação
que é de sua autoria mesmo, que acabou não tramitando totalmente na legislatura passada, diz respeito a uma maior fiscalização no transporte daquelas casas pré-montadas. Digamos assim, o sujeito, por um motivo ou outro, se muda e quer carregar a sua casa. E o senhor andou observando alguns transtornos, principalmente no trânsito. Como é que tem se dado a articulação na tentativa de viabilizar uma maior fiscalização a esse tipo de transporte? Fábio, nós entendemos o seguinte, que essas casas, essa casa de madeira que está construindo aqui, qualquer lugar, aqui, mesmo aqui no centro, não tem como ser retirada. Tem famílias que tu acompanha pelo jornal, eu quero doar a casa. E tem famílias que tem lá um terreninho lá, então eles querem essa casa. Nós precisamos que o município, através do Secretaria de Transporte, acompanhe um batedor, né, para acompanhar onde que vai ser levado essa casa. Então, isso é a fiscalização. E quais são os dias, quais são os horários melhor, né? Porque as pessoas têm, as empresas que fazem esse transporte, mas não tem, o município não tem, nós vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã. Então, dentro do perímetro urbano, nós achamos uma necessidade do acompanhamento pela Secretaria de Trânsito e Transporte, né? Então, ou mesmo, como tu disseste, o rapaz tem um senhor, a família tem uma casa aqui nesse local. Está se mudando? Se mudou, resolveu levar a casa para outro lugar. Normalmente aqui no centro tem acontecido, está saindo muito prédio, né? Então as pessoas, aquela casa casas de madeira de lei, que mesmo que estão há 30 anos, 40 anos, 50 anos, e elas têm alguma coisinha para fazer. Vai ficar mais 20 anos, mais 30 anos lá no bairro, né? Com uma madeira boa, né? Então, essa necessidade que nós achamos que é importante que o município autorize, além de autorização de ser feito esse transporte da casa, bancado, claro, pelo morador, mas que a fiscalização de trânsito acompanhe esse roteiro para que não haja um acidente a gente sabe que o nosso trânsito já é meio complicado, mas regrando o horário, os dias pelo município, né? Vai ser no sábado à tarde, vai ser no domingo, vai ser no feriado. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque dependendo do horário, vamos supor, o sujeito vai fazer a remoção de uma casa pré-montada. Tem proporções significativas, vamos supor, resolve fazer esse transporte no horário de pico, 6 às 7 da tarde. É complicado. Agora, se o sujeito for fazer talvez um pouco mais tarde da noite, ou dependendo do horário da manhã, ou até como o senhor colocou, quem sabe abrir mão de um dia de semana, escolhe um sábado ou um domingo, é possível que até traga menos transtornos para quem está transportando e para o próprio contexto do trânsito. Né? É exatamente dessa forma, né, Fábio? Porque as pessoas acabam, hoje eles estão fazendo o transporte igual, mas não tem muito horário, não tem muito... vai ser talvez 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mesmo que seja no final de semana, né? Claro. Então isso tem um risco muito grande de dar um acidente. O pessoal não tem ninguém, talvez com uma lista, uma roupa diferenciada que o trânsito tem. Então, um capacete ou um boné que tem aquelas luminosidades, né? Então, seria mais segurança para o transportador e para os moradores que morarem naquela região, né? Então, isso eu acho que com o município dá para regrar fim de semana, num feriado, eu vejo dessa forma que é essa possibilidade que seja feita, mas precisa desse acompanhamento técnico pela Secretaria do Transporte, né? Principalmente dentro do perímetro urbano. Né? E um ponto que eu queria perguntar para o senhor desarquivou 2 propostas, esse retorno ao legislativo, mas nós estamos já no último ano da atual legislatura. Como é que o senhor enxerga a possibilidade desses textos ainda irem a plenário neste ano, para não acontecer de novo o arquivamento? Eu acredito porque são 2 projetos que já tramitaram há bastante tempo da casa, né? Foi arquivado em virtude de nós termos, tanto o Assis como eu tínhamos saído daqui da casa. Claro. Então agora no momento é um projeto que estão bastante maduro. Claro que são outros vereadores, mas pelos pareceres que foi dado, eu acredito que a Câmara de Vereadores hoje tem condições de analisar em 60 dias, em 90 dias, dar um parecer sobre esses 2 projetos que acredito que seja de suma importância para a nossa comunidade. Claro, dar os pareceres no âmbito das comissões e o mais breve possível levar então os temas a plenário
para daí sim serem discutidos e terem o encaminhamento final, que eu imagino que seja a expectativa do senhor e das pessoas que também acompanham essa temática, né? Com certeza. Então, isso nós temos essa expectativa de que seja ainda dentro desse ano aí, que vá a plenário, que aconteça essas votações, né? Mudando um pouco de assunto, vereador Renato, eu tenho acompanhado suas manifestações em plenário e o senhor vem de uma tradição longa no âmbito dos trabalhadores e da própria vida sindical, mesmo antes de ser vereador. Depois, sendo vereador, claro, essa atuação política ganhou mais força. Nós vemos uma crise política-econômica quase que sem precedentes, olha, uma das maiores de todos os tempos da nossa história brasileira. No momento, a presidente Dilma afastada do cargo pela votação de um impeachment, ainda aguarda a decisão final do Senado. Ficou muito contraditório o argumento das chamadas pedaladas fiscais, mas é o motivo oficial, digamos assim. E nesse momento, então, o presidente em exercício Michel Temer lançando mão de uma série de medidas. E digamos que a que mais causa desconforto no senhor diz respeito às tentativas de revisar a legislação trabalhista. E o senhor tem sido muito incisivo nas críticas nesse sentido, principalmente em plenário, nas nossas sessões ordinárias. Eu gostaria que o senhor compartilhasse, então, com quem nos acompanha, alguns dos temores que tem cometido o senhor nesse sentido. Fábio, eu vejo, como tu disseste, a questão da preocupação nossa é a questão da CLT, né? A CLT, nós achamos que a CLT é um marco, um livro sagrado, porque se nós temos a carteira profissional, eu posso te dizer que tenho 40 anos de carteira assinada, tive a sorte, posso dizer isso, que nunca tive desempregado, sempre paguei meu INSS. Então eu imagino as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho agora dizendo que vai aumentar vamos tirar praticamente 13º, vão tirar férias, vão incorporar tudo no salário. Então a gente sabe disso, que já aconteceu, essas formas de privatizar tudo, terceirizações, já vem acontecendo e vão continuar, banco de horas. Tem coisas que nos preocupam bastante, claro. Nós não podemos andar para trás. Então se negocia esses direitos de trabalhadores, não tem. E a outra coisa, Fábio, a nossa preocupação é a questão a reforma da Previdência. Nós não acreditamos, eu quero saber do Tesouro Nacional, o dinheiro que entra na Previdência mesmo. Isso que dizem hoje, eu não acredito que seja verdade. O dinheiro que entra dá para pagar, porque quem ganha o salário da Previdência é 70%, 80%, chega a quase 80%, quer dizer, o salário de um aposentado é o salário mínimo. Então, isso quer mexer também a questão da idade, quer mexer também, isso já está no Congresso, para os agricultores também, que, queira ou não, um presidente que também foi afastado por impeachment, o Collor conseguiu que os agricultores, todo mundo recebesse um salário só, né? E agora esse retrocesso para nós nos preocupa bastante, né? Claro. A gente sabe o que tem feito, por exemplo, a França, né? Aquele debate dos trabalhadores indo para a rua mostrando não aceitando esse retrocesso mais. A França caminhou numa progressão de redução da jornada de trabalho, mas preservando, digamos assim, aqueles chamados direitos trabalhistas. O que no meio empresarial é muito criticado, né? Que no meio empresarial, o que eles dizem? Não, para aí, eles só estão trabalhando menos e ganhando mais. Aquela discussão quase que insolúvel. O capital produtivo querendo sempre aumentar a sua rentabilidade e o trabalhador tentando preservar pelo menos os seus direitos já adquiridos, né? Com certeza, os direitos dos trabalhadores, eu acho que nós não podemos retroceder, né? Isso, hoje, a nossa preocupação, terceirizações, privatizações. Claro. Então, algumas coisas nós não podemos que o trabalhador venha novamente pagar a conta, porque a gente sabe que quando estava a produção toda a 1.000, quem estava ganhando... Os trabalhadores estavam com emprego, mas agora quem está pagando o pato de novo? Primeiro quem pagou o pato são os trabalhadores, e agora de novo... E a propósito disso, eu gostaria de ouvir o senhor, vereador Renato. A gente sabe que o senhor não se afasta da vida sindical, principalmente no que diz respeito aos metalúrgicos aqui em Caxias do Sul,
que também tem enfrentado aí uma dinâmica de demissões quase que interminável. Já ultrapassamos a faixa de 15 mil demitidos desde o ano passado, só aumenta. E como é que o senhor tem verificado as condições de trabalho no âmbito da metalurgia, que é o carro-chefe, a mola propulsora da economia de Caxias do Sul? Tu sabe, Fábio, que eu acredito que de abril em diante, algumas empresas já começaram a retomar em Caxias, né? Não é que esteja aquele... Quando eu falei dos números, são os números gerais da economia, né? Sim, entendi, com certeza, isso eu concordo contigo. Mas nós acreditamos que as empresas, ao decorrer do tempo, vai ser retomado isso, claro. Porque nós não estamos, como a gente diz, nós não estamos aqui em Caxias numa ilha. A questão do Brasil não está numa ilha, a questão do Brasil é essa crise, uma crise do capitalismo, uma crise também internacional, é o que a gente fala, a questão da Europa, né? Então, eu quero te dizer, por como eu estava ali na Secretaria da Habitação, o que a gente falava? Quando foi feito aqui em torno de, nesses 12 anos de governos passados, Dilma e Lula, em torno de 12 mil moradias, vamos dizer que 10 mil aqui do faixa 2, que as pessoas pagavam um valor. Hoje, depois, posterior, esse que nós acompanhamos mais aqui, o faixa 1, em torno de 2 mil, que as pessoas pagariam. Então, movimentaria todo o mercado, além do trabalho, o aço, o cimento, como disse, a mão de obra. Então, muita coisa estaria ligado ao trabalho, não porque o que se beneficia trabalhador é a nossa preocupação quando se diz assim, não, o Bolsa Família, não tem mais, vai ser reduzido porque tem isso. Bom, isso tem coisas que... Porque quando se diz o populismo desse presidente ou daquele presidente, tem coisas que eu não tenho como me conformar, né? Porque é um direito das pessoas terem... Em 14 anos foi construída 14 escolas, 14 universidades federais nesse país. Universidade, não campus. Nós estávamos tentando brigar por um campus aqui em Caxias, né? Estamos brigando. Da URGS, né? Da URGS, né? Uhum. E em Caxias, né? E agora a gente vê essa necessidade, né? Então, tu vê a necessidade dos alunos, dessa gurizada, ter essa oportunidade de estudar numa universidade pública. Quero te dizer, mais de 100 institutos federais foram criados, né? Então, essa necessidade, se juntando os governos, por exemplo, aqui, a própria SIC, como eu digo, foi parceira, sindicatos, os dois sindicatos patronais, sindicato dos trabalhadores, esse aperfeiçoamento dos estudantes, dos trabalhadores da gurizada. Poucos dias aqui na casa, estava aqui pessoas da construtor de máquinas, aí estavam aí recebendo premiação, que então, mesmo esse primeiro emprego, para nós é importante isso, tem uma luz lá no fim do túnel para essa gurizada, né, que pretende estudar, que seja se profissionalizar na área. Eu sei porque eu passei muito tempo por dentro do Senai, aprendendo alguma coisa, né? Então eu vejo que essa é uma necessidade que se tem. Então nós achamos que filho de trabalhador precisa ter essas universidades, precisa ter. Então essas formas de... Quando o governo foi afastado dessa forma que foi, isso que nós não tem como... Nós achamos que a democracia é em primeiro lugar. Nós brigamos pena direta já, nós brigamos que... Fomos a Porto Alegre quantas vezes, né? Então, lutamos lá o pessoal de bairro. Então, agora, quando a gente vê da forma que saiu o governo, que está temporariamente, acredito que seja até agosto, mas muita coisa está sendo feito e se mostrando. Já em poucos dias já foi afastado 13 ministros desse governo, sim, né? Chegou a ter quase que uma média de uma queda por semana, também pelos mesmos motivos anteriores de corrupção. Então, pessoas que já estavam citadas, né, Fábio? Pessoas que estavam citadas e estavam indicadas. Como eu disse, tem pessoas ali que ministério foram nomeados de outros séculos, né? Pessoas que hoje não podiam se aposentar e deixasse para outras pessoas mostrar seu trabalho. Então, nós acreditamos que o país precisa ser retomado a economia, precisa retomar o trabalho, mas dessa forma que não tirando o direito de trabalhadores, nós achamos que trabalhadores que precisam E insistindo um pouquinho ainda, vereador, no nosso cenário local,
Eu citei ali os números macro da nossa economia local e o senhor disse que alguns setores da indústria já estão retomando as atividades. O senhor acredita que é uma situação momentânea ou, de fato, Caxias caminha no sentido de se rearticular e começar aos poucos a melhorar a empregabilidade, principalmente na parte metalmecânica? E aí, claro, e todas as empresas vinculadas e demais cadeias que dependem das grandes, né? A gente sabe que as micro e pequenas empresas respondem pela maior fatia desse processo todo, né? Fábio, eu entendo o seguinte, tanto isso quanto eu acho que o governo, começando pelo governo federal, aqui foi comprado, por exemplo, de uma empresa. Da Marco Polo, vários ônibus escolares. Se for comprado mais ônibus, isso está beneficiando quem? Beneficiando Caxias com emprego, beneficiando alunos de escolas, independente do ponto do país. Isso o governo precisa responder fazendo alguma coisa nesse sentido também. Porque eu sou uma das pessoas que não acredito o que se ouve dizer que o governo está quebrado. Isso para mim não existe, isso aí não existe, o governo está quebrado. Nosso governo é um país muito rico. Então vejam assim, quantos tratores foi comprado aqui da empresa Grane? Quantos retroescavadeiras foi comprado pelo governo da empresa Rondon? Então assim, nós acreditamos que a forma de retomar a economia não é só botando dinheiro no cofre dos empresários, é sim comprando o produto deles. E eles, em contrapartida, estão dando emprego, então as coisas precisam dar junto, né? Porque só um enche o bolso e o trabalhador não tem, como a gente diz, o feijão com arroz na mesa, fica difícil, né, Fábio? E claro, e se o trabalhador melhora essa condição financeira, consequentemente, ele também contribui para toda a cadeia econômica, né? Porque o trabalhador está com melhores condições, ele vai consumir mais no mercado, ele vai eventualmente adquirir mais também no comércio variado, melhor para todos, vereador. Com certeza, isso é uma cadeia, né? Claro, exatamente. As pessoas hoje tendo dinheiro, por exemplo, começou pelo carro, né? Depois pela moradia. Várias pessoas não tinham carro, hoje tem várias casas, o trânsito de Caxias está ruim. Tá... Bom, o trânsito... Também incentivar o consumo de carro. Mas o consumo de carro foi grande e as pessoas precisavam... Era um carro só, vários carros, tu encontrava carros pifados aí na rua. Hoje tu não vê isso, pessoas que compraram um carrinho um pouco menor, como tu disse. Isso foi girando, claro que agora a mecânica, a manutenção, com essa crise, onde o pessoal trocava mais carro, agora já estão levando lá na mecânica, fazendo uma revisãozinha, uma manutenção. Claro. Então isso para nós também mostra que o serviço está sendo feito, essa área também da manutenção, de chegar lá e tocar uma pecinha ou outra, de revisão, isso que é o normal. O carro tem que ser feito a revisão, autorizada ou não, tem que ser feita em virtude do nosso trânsito, né? Bom, mal ou bem, os mecânicos se beneficiam, então. Com certeza. O que é importante também. Também é bom para a nossa economia, né? Vereador Renato, eu quero lhe agradecer imensamente, não quis interromper o seu raciocínio. Estamos um pouquinho além do nosso tempo. Tratamos aqui de 2 projetos importantes. Um deles, o senhor retoma uma matéria do ex-vereador Assis Melo, voltado a exigir a presença de psicólogos nas escolas do município, e o outro para melhorar a fiscalização no transporte de moradias, aquelas casas pré-montadas. Acho que conseguimos aqui também fazer uma revisão no nosso cenário de crise econômica, principalmente, que foi a sua abordagem, mas também política. E interessante que o senhor está otimista com relação à recuperação dos empregos em Caxias do Sul. Eu peço que o senhor, de forma breve, toque num ponto que não tratamos até aqui, faça suas considerações, digamos assim. Eu quero mais uma vez agradecer isso, com certeza, como tu disseste, que eu estou otimista porque eu sei que se fala que essa crise foi mais ou menos que nem a crise de 30, tudo bem, nós acreditamos, mas a retomada da economia, eu acredito isso, os trabalhadores com certeza farão a parte deles. Agora, tem que o governo continuar fazendo a parte deles, então nós precisamos que a economia seja retomada, principalmente tendo emprego. Quando se tem um emprego, as pessoas, a moradia, a educação, o direito à saúde, isso são algumas coisas primordiais que nós não abrimos mão, né? Isso nós precisamos que os governos tenham que ter para as pessoas que mais precisam, né? Então, eu mais uma vez te agradeço aí pelo espaço, Fábio, que sei dizer que nós continuamos acreditando firme no nosso Brasil dessa possibilidade de retomada do crescimento da economia no nosso país.
A honra é toda minha, vereador. É sempre um prazer receber o senhor aqui no De Frente com a Lei. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado para ti. Acabamos de conversar, então, com o vereador Renato Oliveira, do PCdoB. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.